Glória a Deus, irmãs. É impossível não amar o Domingo Kids. Quem ama o Domingo Kids? Amém. Então fala assim, eu amo o Domingo Kids. Aleluia. Porque é um momento em que nós temos a oportunidade de apacentar, de ensinar o nosso rebanho mais precioso. Principalmente nós pastoras, que às vezes não estamos toda semana ali nas células, mas é um momento que nós temos de alimentar o nosso rebanho. Então hoje eu quero inspirar você, para que você possa fazer o Domingo Kids com alegria, amém? O nosso ministério com crianças, irmãs, é o ministério da alegria. Você tem que ir ali para se divertir com as crianças, debaixo da graça e do favor de Deus, porque não tem nada a ver com você, amém? Tem tudo a ver com Jesus. Então eu quero falar sobre isso, sobre a alegria de fazer um Domingo Kids, e como que nós podemos levar a mesma mensagem para as 3 idades diferentes, mas da mesma maneira. Porque no Domingo Kids nós separamos por idades. Então nós trabalhamos com os babies, que são os de 2 até 5 anos. Em algumas igrejas nós já temos a sala de 1 ano. Então nós trabalhamos nessa faixa etária até 5 anos. Nós trabalhamos com os kids, que são os de 6 a 9 anos. E com os juvenis, que são os de 10 a 12 anos. Então nós, como mulheres habilitadas pelo Senhor, Ele nos capacitou para transferirmos, para ensinarmos a mesma mensagem, o mesmo princípio, de maneiras diferentes para cada uma das idades, Então isso é muito importante. Agora, primeira coisa para você poder ensinar de maneira eficiente. No Domingo Kids nós trabalhamos com várias áreas. Então nós temos lá a equipe de recepção, nós temos a equipe de louvor, nós temos a equipe de teatro, mas todos precisam se ver como professores, amém? Se cada um de nós nos enxergarmos como professores, o nosso potencial de ensino vai crescer. Então não importa a sua função, você está ali no Domingo Kids para ensinar. Você ensina através do louvor, você ensina através do teatro, você ensina na maneira que você recebe as crianças, a forma com que você se comporta ali diante delas, tudo isso é uma maneira de nós ensinarmos. Então se nós perguntarmos, irmãs, o que um professor faz? O professor ensina. Então todos que trabalham com crianças na igreja, ali na escala, no Domingo Kids, ele está ali para ensinar. E nós como líderes na igreja, o nosso alvo é ensinar o princípio bíblico daquela lição que nós estamos ensinando no dia. Então todos os domingos nós temos uma lição bíblica que é ensinada para as crianças, através do teatro, através do ensino nas salas, mas o alvo principal é transmitir o ensino do princípio, que aquela lição, que aquela história bíblica tem para falar com as crianças ali naquele dia. Então, alguns pontos importantes para o ensino. Vamos falar primeiro a respeito da revelação. Porque às vezes as pessoas pensam que para você ensinar a criança, você precisa de técnica. Técnica é muito importante, mas a técnica não sobressai a revelação. Por quê? Porque é como se o ensino, pensa assim, ele é um precioso presente que você vai dar para as crianças. Mas um presente só com a embalagem, sem o conteúdo, ele é sem propósito, não é? Então não basta você apenas ter a embalagem, que é a técnica. Você precisa ter o conteúdo, que é a revelação. Mas também um presente caro e uma embalagem feia, aí fica sem graça também. É por isso que os dois devem caminhar juntos. Você precisa ter a técnica, mas você também precisa ter a revelação. Porque aquele que tem revelação, o ensino dele se torna vivo. O ensino dele é capaz de tocar o coração de outra criança. Nós só podemos acender a chama do outro coração se primeiro ela estiver queimando em nós. Então eu costumo falar para a minha equipe, se o ensino bíblico que você fala para as crianças não é alimento para você, então também não pode ser alimento para as crianças. Porque primeiro a lição tem que alimentar você.
Ela tem que ser vida no seu espírito, para só depois poder transbordar na vida das crianças. Então, quem tem revelação, ele fala de forma diferente. Ele chega ali com ousadia, ele chega ali com autoridade, porque ele já comeu, ele já experimentou, ele sabe o gosto que tem, e aí ele vai poder transferir isso para o coração das crianças, amém, irmãs? Isso é muito importante. Então, quando o ensino ele é vivo, as crianças recebem de outra forma. Eu gosto muito da frase que fala que se você não vive algo, é porque você não acredita. Então, o ensino do professor, ele começa antes de você entrar na sala de aula. Ele começa com a sua preparação, a importância da revelação. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 12, verso 7. Pois o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Quantos aqui ensinam? Então você vai se esmerar no seu ensino. E esmerar-se no ensino significa um cuidado extremo, significa dedicação, um empenho, você se preparar adequadamente. Porque o ensino que você ministra para as crianças pode mudar destinos eternos. E é por isso que você tem que chegar ali no seu Domingo Kids, preparada, empenhada, dedicada, para servir o melhor alimento para aquelas crianças, amém? Porque quando elas chegam famintas, elas chegam desejosas em aprender, e é você que vai ser o canal para saciar a fome desses pequeninos. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então nós também temos um outro ponto importante do ensino. Então, primeiro eu preciso da revelação, mas eu também preciso da didática. Por quê? A didática é a arte de ensinar, é a técnica de dirigir e orientar o aprendizado. Então, não adianta às vezes você só ter a revelação, mas você não saber comunicar de maneira eficiente. Então, todas nós precisamos aperfeiçoar o nosso ensino. Como? Treinando, estudando. Às vezes vai diante do espelho, conta a história para o seu filho, conta a história para o seu marido, vai aperfeiçoando o seu ensino, tendo a didática, que é a maneira com que a mensagem vai alcançar o coração das crianças. Então, qual que é o segredo para você ser didática? É você seguir uma linha de raciocínio. E é por isso, irmãs, que as nossas apostilas, elas seguem uma linha de raciocínio. Ela já vem totalmente preparada, com o quebra-gelo, com a história bíblica, até a atividade da dinâmica no final, ela já vem preparada, porque ela vem seguindo uma linha de raciocínio, para garantir que a mensagem vai alcançar o coração das crianças. Então isso é muito maravilhoso, porque você precisa apenas pegar aquele material, estudar, orar, e depois liberar a mensagem, seguindo aquele padrão que está escrito ali nas nossas apostilas. Então hoje nós temos essa facilidade. Então por isso que é importante nós seguirmos essas direções. Vamos pensar na ilustração da ferrovia, né? A didática e o ensino como uma ferrovia. O trem é a mensagem que precisa chegar na estação. A estação é o destino, é o coração das crianças. Então a mensagem precisa chegar até o coração das crianças. Mas para que o trem possa chegar na estação, o que precisa? Dos trilhos. Então os trilhos é a maneira com que a mensagem vai chegar até o destino. Se não tiver os trilhos, a mensagem não alcança. A mensagem não chega no destino. Então está vendo que uma coisa é linkada com a outra? Você tem a mensagem, você tem o destino, que é o coração das crianças, mas agora você precisa ajustar os trilhos. E é por isso que você está aqui nessa conferência, para ajustar os trilhos, para que a mensagem possa chegar com eficiência ao coração dos pequeninos, amém? Terceiro ponto aqui importante para o ensino, para que nós possamos ser eficientes para ensinar, a importância da meditação. Então o que é meditação? É você compreender a mensagem. Por isso a importância de você ler, de você meditar naquele texto bíblico. Sabe, eu gosto quando eu vou preparar o Domingo Kids, que eu vou ministrar ali para as crianças, eu assisto vídeos da história, eu
pesquiso a respeito de pontos importantes, porque os juvenis gostam de curiosidades, então eu vou preparada. E aí eu gosto de usar ilustrações com os pequenos, e aí eu vou pensando, eu vou meditando, como que eu posso ensinar para as crianças que elas são a casa de Deus? E eu oro, falo, Senhor, me dá uma ilustração, me dá algo claro, que eu mostre para as crianças, para que elas entendam. Então, eu criei esse visual aqui, irmãs, para ensinar para as crianças que elas são a casa de Deus. E eu também gosto de ensinar com esse visual, quando nós fazemos a confissão, que as crianças recebem Jesus. E eu falo para elas, falo, olha, está vendo esse coração? Esse coração é o seu, ele está vazio, porque alguém precisa preencher esse coração. E quando você recebe Jesus, quando você faz essa oração aceitando Jesus, Ele vem morar dentro de você. Agora você é a casa de Deus. Jesus mora no seu coração. E sabe o que é mais incrível, crianças? Ele nunca mais vai sair. Quando você for na casa da sua avó, Jesus está com você. Quando você for para a escola, Jesus está com você. E quando você está lá no seu quarto de noite, acordou com medo, você vai lembrar, Jesus está comigo. Isso não é incrível? Então, quando a criança também vê uma ilustração, o ensino se torna mais eficiente. Porque é comprovado que 75% da aprendizagem das crianças é feita através da visão. E no Domingo Kids, irmãs, é o lugar onde você pode explorar os visuais. Você pode pensar com antecedência. Você, líder excelente, vai lá durante a semana no seu prédio, olha nos armários, procura um recurso visual apropriado, vá equipada para a sua sala de aula. Não chega lá despreparada, porque há uma imensidão de pequeninos famintos para receber um alimento bem gostoso que você vai preparar. Então é importante você meditar. Você pensar no texto, você pensar numa imagem apropriada, uma maneira de transmitir com eficiência aquele princípio que você quer ensinar. Então isso é muito importante, porque quando nós falamos de maneira clara, no contexto da vida das crianças, elas entendem. Pastora Janaína falando questão aqui de Hollywood. Eu estava falando para os juvenis, falei, prepara, porque agora vai ser o teatro. E nós fizemos uma produção aqui muito melhor que Hollywood. Aí eles ficaram assim, depois uma menininha chegou para mim e falou assim, o que é Hollywood, tia? Não está acostumado. Então, às vezes, nós precisamos nos atualizar, contextualizar com a realidade deles, para que esse ensino seja mais eficiente ainda. Amém? Vou falar um pouquinho das bases do ensino bíblico. Depois que você meditou, né, que você se preparou ali com a revelação, eu pulei um ponto aqui, que é a importância da memorização. Volta aí um pouquinho, antes de falar das bases do ensino. Importância de memorizar. Eu sei que às vezes a gente fica com a mente mais cansada e nós temos algumas dificuldades de memorizar. Mas o versículo e o princípio, eles têm que estar afiados na sua boca. Porque o tempo todo, durante o ensino, você vai estar lançando mão do princípio e do versículo. O versículo é o momento chave em que você vai aplicar aquela verdade no coração e na boca das crianças. Então, se nem você memorizou o versículo bíblico, como que você vai exigir que as crianças memorizem também? Então você tem que ser a primeira a memorizar. A história bíblica, você vai seguir ali o texto bíblico fielmente. Mas se você memorizar aquela história, vai tornar mais fácil o seu ensino. Você vai ter mais segurança de contar a história. Você vai falar ela com muito mais emoção. Você vai poder fazer gestos. Você vai poder explorar muito mais o seu potencial do que se você nem souber a história. Então, irmãs, lembre-se, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, vamos falar as bases do ensino. Primeiro, dependa de Deus. Amém? Então, a dependência de Deus, ela tem que ser completa e total. Porque nós somos apenas os instrumentos nas mãos do Senhor.
Nós somos apenas o canal que Ele vai usar. Então eu dependo completamente dEle. Porque o ensino que eu quero ministrar não é só para dar mais um conhecimento mental para as crianças. Mas é um ensino que vem do céu. É um ensino que transforma. E por isso eu tenho que depender de Deus. Amém? Ore por revelação, nós já falamos dessa importância. Então, um bom comunicador é aquele que fala com vida, é aquele que fala com revelação, é aquele que fala com entendimento, sabe? Isso é importante. Fala com convicção. Falar com convicção é você falar com fé, acreditando. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, crianças. Ele está vivo, amém? Ele está aqui para tocar o seu coração. Então, quando você fala com convicção, você fala com fé, aquilo penetra, a espada afiada, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito daquelas crianças. E é lá que a mensagem tem que chegar. Paulo, ele ensinou uma mensagem de extrema importância, mas ele ensinou de maneira clara, simples e objetiva. Ele ensinou a respeito da salvação em Cristo. Paulo foi um excelente comunicador, mas olha o segredo dele, 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder. E é assim que você vai para o seu culto, é assim que você vai para a sua sala de aula, cheia do Espírito, cheia da palavra, com sabedoria, com poder, amém? Toque o coração dos ouvintes com a palavra. É muito importante. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Leva a sua Bíblia para o Domingo Kids. Leia os versículos na Bíblia. Mostre para as crianças que aquela palavra, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. E à medida com que você fala a palavra escrita, o rema de Deus vem e alcança o coração daquelas crianças, a ponto de transformá-las para sempre, amém? Para que o ensino seja eficiente, o que é necessário? Primeiro, conhecer a mensagem que você está comunicando. Então você tem que dominar aquele assunto, por isso a importância de você se comunicar. E quando você domina o assunto, irmã, você consegue comunicar para qualquer idade. Então meu alvo aqui é explicar para você que você pode se comunicar a mesma mensagem para 3 idades, para cada uma na linguagem certa, mas primeiro você tem que dominar aquele assunto, você tem que estar segura daquilo que você está ministrando, e aí você pode ministrar para os babies, para os juvenis, para os kids, com autoridade, porque você dominou esse ensino. Fale de acordo com a idade certa dos alunos. Então não vai chegar lá para o juvenis e falar assim: oi juvenis, a tia chegou, tudo bem? Ai, mas que lindinho juvenil, esse tênis seu. Você não vai comunicar assim com os juvenis, não é? Mas também você não vai forçar. Com eles você já pode comunicar de uma maneira natural. Com os babies, eles amam o elogio. Então já chega elogiando. Esses dias uma irmã estava fazendo o culto, o quebra-gelo. E o quebra-gelo era de elogiar o outro. Aí ela começou a elogiar. Que bonita sua roupa, Maristela. Eu amei a sua máscara, Diana. E eu só observando a outra pequenininha. Aí ela estava com uma bolsinha brilhante, ela pegou assim, ajeitou e esticou assim para a líder falar da bolsinha dela. Aí a líder percebeu, achei tão bonitinho. E aí na hora que a líder falou: que linda bolsa rosa, Duda. Aí ela até cresceu assim, de 4 aninhos. Então tudo você tem que saber como se comunicar. Por isso, a importância de você se aperfeiçoar no ensino. Entenda o que cada idade, como cada idade aprende, o que cada idade gosta, se contextualize com a vida, o dia a dia deles. Isso é muito importante, né? Seja sensível, irmãs, à atenção das crianças. É uma coisa que eu observo muito, porque às vezes elas estão ouvindo, mas elas não estão aprendendo. Então eu gosto muito de ficar observando a postura delas, porque dá para você perceber se elas estão realmente recebendo a mensagem, se elas estão repetindo. Outra coisa muito importante, fale pausadamente. É uma coisa que eu estou fazendo um treinamento, porque eu sou mais acelerada para falar. Então quando eu estou com as crianças, eu procuro realmente ser mais pausada no falar mais as palavras mais articuladas. Porque é importante, principalmente para os menores, que às vezes eles não conseguem raciocinar rápido o que nós estamos falando.
E também, irmãs, explore o recurso visual, sabe? Usa muita cor, muito glitter. No Domingo Kids é o lugar realmente de ter cor, de ter amor, de ter encargo pelo ensino, amém? Ali na cela você vai usar a sua apostila, mas lá no Domingo Kids você pode explorar bastante os visuais. Por quê? Porque acaba que a igreja ela se prepara, ela fornece o material. Então a líder ela só tem que se preocupar em ir lá e separar com antecedência. Às vezes se você pensou em algo legal para a sua aula, fala com antecedência com a pastora, pede para ela preparar. E o mais, acima de tudo, peça ao Pai que dá a todos deliberadamente, amém? Então explore bastante os recursos visuais. Nós vamos ter um momento aqui, vou responder uma pergunta. E depois eu vou fazer uma parte prática, comunicando a mensagem para as 3 idades, amém? Vamos responder a pergunta? Pastora, qual é o meu principal alvo como professora do Domingo Kids? Você saberia me responder? Qual o principal alvo da professora do Domingo Kids? Ensinar. Fala assim comigo, o alvo da professora do Domingo Kids é ensinar. E o ensino, o que é o ensino? É levar o outro a aprender. Ensinar é transmitir vida. E ensinar, irmãs, é influenciar. Olha a nossa responsabilidade diante do nosso rebanho todo domingo. Nós estamos ali como professoras para influenciá-los com a vida de Deus, para transmitir a vida, para levá-los a aprender princípios bíblicos eternos que vão marcar a vida deles para sempre. E o último ponto aqui é a respeito do ensino. Nós falamos da revelação, nós falamos da didática, nós falamos da memorização, da importância de meditar, mas o mais importante, é importante você ter unção. E esse versículo eu sempre confesso ele, está aqui em Êxodo 35, verso 35, capítulo 36 e verso 1, eu fiz um resumo, está ali no nosso slide, que diz assim: encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. Em algumas versões fala, até a mais difícil. Assim o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Amém? Há uma unção liberada sobre você. Há uma unção para que você possa ensinar com criatividade, com sabedoria e com unção. Pastora Márcia falou no treinamento do Manual do Discipulador, na terça-feira, que a habilidade natural jamais vai substituir a unção. Então a habilidade natural, que são técnicas, didáticas, visuais, elas não substituem a unção. Amém, irmãs? Quero chamar aqui minha equipe. A Lohane, ela vai fazer na prática aqui para nós como comunicar o mesmo princípio bíblico para as 3 idades. Então, primeiro ela vai falar para os babies. A lição é aquela lição que fala que Deus não mora em prédios. E o princípio é, eu sou a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Dá para ver aqui? Aqui, ó, Lohane, fica aqui. Isso. Amém. Vai começar falando para os babies, por isso que ela está baixando. Oi, crianças! Vamos agora aprender o princípio de hoje. Quem aqui quer aprender comigo? Todo mundo! Ai, que lindo! Chega bem pertinho aqui da tia, então, porque o princípio tá lindo. E ele diz assim, que você é a casa de Deus. Que lindo! Você é a casa de Deus, crianças. Fala assim comigo, então. Você é a casa de Deus. Mais forte agora, para todo mundo ouvir. Você é a casa de Deus. Que lindo! Amém. Viu que ela usou um visual adequado, que transmite
exatamente a mensagem: Deus mora no meu coração. E agora ela vai falar para os kids, que é o de idade de 6 a 9 anos. Nós estamos revezando aqui os visuais, mas se você perceber também, ela está mudando a linguagem, tá bom? Olá, crianças! Vamos aprender agora o princípio de hoje? O princípio de hoje é muito poderoso. E ele diz que você é a casa de Deus. Crianças, você é a casa de Deus. Que lindo! Vamos falar então esse princípio bem forte. Fala assim: você é a casa de Deus. Pode ser mais forte. Vamos lá, todo mundo junto, mais forte para todo mundo escutar. Você é a casa de Deus. Ai, que lindo! Aleluia! Amém. Tá dando para perceber? Linguagem mudou um pouquinho o visual. Embora muitos achem que os juvenis não gostam de visual, estão enganados. Eles amam até porque os adultos também gostam de visuais. Você só tem que comunicar da forma certa. Então, a gente também usa visuais para poder assimilar o ensino dos juvenis. E aí, galera radical? Todo mundo aqui conectado para o princípio de hoje? O princípio de hoje diz que você, juvenil, você é a casa de Deus. Que poderoso isso, juvenil! Deus poderia ter escolhido qualquer outro lugar para morar, mas não. Ele escolheu o seu coração. O seu coração é a morada de Deus. Que lindo! Vamos falar então, todo mundo junto comigo, no 3, bem forte. Fala assim: você é a casa de Deus. No 3, hein? 1, 2, 3. Você é a casa de Deus. Agora, peraí. Vira pro seu amigo aí. Olha nos olhos dele. Olha nos olhos dele. Agora fala bem forte para ele. Olhando, fala assim: cara, você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Aleluia. Agora para o inferno escutar e todo mundo escutar. Bem forte no 3 de novo, hein? Você é a casa de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Você é a casa de Deus. Aleluia, juvenis. Amém. Yes, é assim. Sentiu a vibração aí, gente? É poder, é unção, é a mensagem. Não tem como você falar com vida, com revelação, e essa mensagem não alcançar o coração dos juvenis. Então agora, para treinar, você vai fazer uma dupla. Fica de pé no seu lugar, você que está em casa, fica de pé. E você vai escolher uma pessoa para ser a sua dupla. E eu vou te dar 3 minutos para você falar o princípio. Escolhe uma das idades, se é baby, se é juvenis, ou se é os kids. Escolhe aí. E você vai ensinar a sua dupla, sua parceira, um princípio. Tá bom? Você é a casa de Deus. Fala para os babies, ou fala para os kids, ou fala para os juvenis. Não é para ficar ninguém sozinha. Tô vendo irmãs sozinhas. Vamos lá, gente. Vamos treinar aqui o nosso ensino. Vai lá. Você é capaz. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais difícil. Confessa isso e fala. Você é a casa de Deus. Fala para os babies. Amém? Falaram? E aí você vai treinar também. Em casa. Aleluia. Glória a Deus, irmãs. Que precioso. Tanto que é importante. Vai que naquele dia a professora dos babies falta e sua pastora escala você. Você tem que estar preparada, amém? Um bom soldado não foge à guerra. E agora, para encerrar, pode ficar de pé. Eu quero ensinar para você a linguagem universal de todas as idades. Mas nós não vamos falar o princípio, nós vamos falar o versículo. Essa linguagem universal, eu considero universal, ela é infalível. O versículo dessa lição diz que vocês são o templo de Deus
e o Espírito de Deus vive em vocês. Vamos falar juntos? Vamos no 3, 1, 2, 3. Vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em vocês. Está escrito em 1 Coríntios 3,16. Memorizou? Consegue falar de olho fechado agora? Então vamos no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios 3,16. Amém. Agora que você já sabe falar o versículo, nós vamos cantar esse versículo. Por quê? Porque você tem que lembrar todos os dias que você é a casa de Deus. E aí quando você estiver lá na sua casa, você vai lembrar: vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em vocês. Para você nunca mais esquecer. Vamos aprender a cantar então o versículo? Pergunta para o seu amigo aí, está preparado? Então quero ouvir, hein? Todo mundo cantando e dançando bem forte, bem bonito, hein? Vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em vocês. Vocês são o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em vocês. Onde que está escrito? 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Aleluia! Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém, irmãs? Deus abençoe vocês. Que você seja uma excelente líder e professora no ensino. Amém?